Bom, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, turmas 3VA, 3NA, do Centro Universitário Verse, nobres colegas. Vamos lá então dar continuidade aqui ao nosso estudo relativo às modalidades de licitação, certo? Na última aula, nós paramos principalmente ainda nos devidos comentários e adendos relativos à modalidade de licitação concorrência, né? E assim eu vou buscar, inclusive, pontuar com vocês, estudar com vocês as modalidades, sempre buscando e pautando esse nosso estudo na busca pelo detalhamento e pelo acompanhamento e, consequentemente, pela didática em explicar para vocês como é que isso se enquadra na vida real em si, né? Como é que a repartição pública, como é que o poder público ele vai adequar as modalidades às suas necessidades, especificamente falando, beleza? Então é esse o trabalho que nós haveremos de fazer aqui, sempre de forma bem cadente, pontual, sem maiores tropelos, sem maiores, digamos assim, óbices, né? Buscando, na medida do possível, fornecer a vocês o conteúdo que, de fato, vocês precisam aprender para o curso, aprender para futuros concursos, aprender para o OAB, porque é uma matéria que sempre é cobrada em sede de exame da ordem, e frise-se, ela sempre vai ser cobrada de modo a estar aliada com outras matérias. Foi inclusive esse um dos propósitos pelos quais pedi que vocês fizessem aquele trabalho com aquelas questões, certo? Foi justamente por isso, para vocês verificarem uma gama de hipóteses que podem ser criadas para suscitar aquelas questões e sempre pontuando aquelas questões com outras matérias que são atinentes do direito administrativo e podem ser cobradas em adendo ao conteúdo da licitação, em adendo ao conteúdo dos contratos administrativos, do serviço público, e assim segue-se. E assim nós vamos então trabalhar, beleza? Aqui então, onde foi que nós paramos fundamentalmente? Eu expliquei para vocês aquelas questões relativas à concessão, né? No qual ela vai ser obrigatória a concessão de obra ou serviço público, certo? Concessão de obra quando se concede a realização de determinadas obras, certo? Quando se concede a realização de determinados emolumentos a serem construídos em benefício do interesse público. Serviço também entra nesse aspecto, certo? Fornecimento de energia elétrica pode ser uma concessão pública, não é? Transporte público é concessão. Tanto um quanto o outro, uma vez realizado, tende a ser realizado na modalidade de concorrência. Tanto um quanto o outro. Bom de se destacar isso. Beleza? Não obstante a isso, né, o que mais que nós poderemos aqui agregar e adensar? Concessão de direito real de uso, certo? Qualquer que seja o valor do contrato. O direito real de uso, como o próprio nome pressupõe, concede-se ao particular o uso, né? E, consequentemente, sendo um direito real, né, o que vai acontecer? Concede-se a esse particular a possibilidade dele usufruir daquele espaço como possuidor de boa-fé, que acaba sendo por contratar com a administração pública, né? Então aqui nós vamos ter uma modalidade de concorrência para conferir a utilização de um determinado lugar, de um determinado espaço, deste que é administrado pela administração pública, beleza? E de modo que possibilite a esse possuidor, né, que tem a posse desse bem, a possibilidade de usufruir daquele espaço da melhor forma possível, certo? Da forma como melhor convir, certo? Dando-lhe uma certa margem de liberdade, certo? De usar do espaço, construir ali o que achar que deve ser necessário construir, o
que deve ser necessário usufruir para fins próprios, para fins, digamos assim, de sua inteira necessidade, né? Seria o caso, por exemplo, ainda tratando-se daquele prédio ali da Avenida Ceará que seria destinado ao Tribunal de Justiça. Digamos que o TJ pode, se assim quiser, não há problema quanto a isso, alugar aquele espaço para uma outra empresa, né? Ele assim pode fazê-lo, né? Se houver isso, ele pode estabelecer uma licitação para verificar quem será destinado ali através de quê? Concorrência, licitação. E, nesse sentido, o que vai acontecer? Quem vencer essa concorrência ganha um direito real de uso, de ali usar o espaço para o comércio, seja venda de bens, seja de serviços, seja, digamos, a criação, inclusive, de um espaço alternativo para conferir ali outras pequenas empresas, em suma. E quando se fala desse direito real de uso, é justamente possibilitar que todos os direitos decorrentes do uso sejam, assim, destinados a quem obtiver o direito de usufruir daquele espaço, certo? Quem vencer a licitação. E com um detalhe muito interessante, não só vencer a licitação, não só usar o espaço como melhor convir, mas, para fim de conferência desse direito real de uso, a administração pública ela não vai fazer jus ao valor do contrato. Não há necessariamente a obrigatoriedade desse contrato ele ser um contrato de altíssimo valor. Não há. O fato é, se vai conferir um direito real de uso, então tem que ser pela licitação. E uma das explicações que poderia dizer a vocês, que é bem salutares do porquê da licitação nesses termos, não seria outro senão o fato de que se a administração pública ela vai conferir um direito real de uso, isso não significa dizer que ela não vá fiscalizar ou não vá se preocupar com a atividade que está sendo ali desenvolvida. Muito pelo contrário, tem que se preocupar e, se for o caso, até fiscalizar mesmo, para verificar se de fato aquela atividade está sim sendo realizada, se o contrato está sendo cumprido. Porque no contrato, conforme inclusive eu já expliquei para vocês, com base no que nós temos lá no artigo 55 da Lei de Licitações, da 8666/93, uma das coisas que vai estar discriminado no contrato e vai estar discriminado também no edital de licitação não é outra coisa senão o objeto. A finalidade precípua ali descrita. Vai ter de constar sem sombra de dúvidas. Beleza? Isso é uma coisa a ser levada em conta. Nós vamos ter dois requisitos de suma importância na modalidade de concorrência, certo? Que é justamente a chamada universalidade e ampla publicidade, certo? Ambos se intercruzam, na verdade. Um precisa do outro, né? Então, é justamente nesse sentido que aqui ela se apresenta. É justamente nesse sentido aqui que nós temos a apresentação dessa dupla quisitação da modalidade de concorrência em licitação. E assim, então, nós temos universalidade e ampla publicidade, certo? A ser conferida para a licitação. Quanto à universalidade, nós podemos dizer que ela trata-se exatamente do seguinte: vai ser a possibilidade que se oferece a participação de quaisquer interessados na concorrência, independentemente de registro cadastral na administração que realiza e em qualquer outro órgão público. Só lembrando mais uma vez, esse registro vai ser uma espécie de medida de segurança, uma espécie de captação de dados para fins de se criar de fato
um elemento, um conjunto de informações e conhecimentos sobre quem pode ofertar determinados bens ou produtos. E a depender da quantidade, né, de pessoas que ofertam esses bens ou produtos, ou você pugna por uma concorrência, ou você pode até pugnar por uma tomada de preço. Agora, frise-se que, como eu já disse, tomada de preço, ela vai exigir esse cadastro. Ela vai exigir esse cadastro. Concorrência, não. A única coisa, frise-se, que a concorrência ela vai prezar bastante é se, de fato, o interessado atende aos requisitos do edital. Essa vai ser a máxima da concorrência. Se atende aos quesitos constantes e presentes no edital de convocação. É isso que vamos pugnar aqui no que tange à concorrência. Tá? E no que tange à ampla publicidade da convocação para a concorrência, é um requisito essencial por relacionar-se com o princípio da universalidade, certo? Se a necessidade de atendimento aos quesitos do edital, e se isso é motivo suficiente para participar da licitação, então nada mais significativo do que se publicizar a existência daquele edital com o propósito de atrair o máximo possível de ofertantes, o máximo possível de pessoas que tenham, consequentemente, o interesse de contratar com a administração pública, de prestar um serviço junto à administração pública, consequentemente, de interesse público, este serviço. Beleza? Isso é bom de se destacar. O que a lei exige é a divulgação da abertura da concorrência com a maior amplitude possível e desejável, tendo em vista o vulto e a complexidade do seu objeto. Tendo em vista o vulto e a complexidade do seu objeto. Né? Então é isso que nós vamos ter dentro da concorrência. Uma divulgação ampla, obrigatória, publicidade. Certo? A concorrência ela surge com esse propósito de promover de fato, né, disputas, de promover de fato uma série, né, de atos que levem à crença, né, de que ali nós temos um aglomerado, né, um conglomerado interessante de situações, de pessoas, beleza? Que, consequentemente, são responsáveis por realizar estes atos. Tá bom? Muito bem. Nesse sentido, então, nós podemos já finalizar a concorrência, certo? O que nós vimos aqui? Primeiro, suas máximas, amplitude, né? E, consequentemente, universalidade e possibilidade. Cadê, senhor? Universalidade e ampla publicidade. Isso foi destacável. Ela atende, consequentemente, a quem, de fato, atende os requisitos do edital de concorrência quando solicitado, certo? Vamos tê-la em obras de grande vulto financeiro, grande aporte financeiro, beleza? Não obstante a isso, ela vai ser usada na alienação de bens imóveis, ela vai ser utilizada quando nós tivermos alienação de bens imóveis, quando nós tivermos, senhor, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações, concessão de obra ou serviço público e a concessão de direito real de uso, certo? Independentemente do valor do contrato, né? Alienação de bens imóveis, concessão de obra pública ou serviço público, certo? E concessão de direito real de uso, tá? Independente do contrato assim celebrado. Isso é um ponto bem destacável, prestem bastante atenção nele,
certo? Não obstante a isso, vai ser obrigatório em obras, serviços, compras, dentro de limites, né, estabelecidos, os valores consequentemente estabelecidos no contrato, que vai ser um desses limites. E não obstante a isso, né, você vai ter aqui uma modalidade que tende a ser, digamos, talvez a mais explorada, né, de todas as mais destacável aqui, de todas as modalidades para fins de melhor acompanhamento da obra, do serviço, da atividade a ser assim desenvolvida e assim encaminhada, certo? Muito bem, então esse é um ponto, certo? Agora nós vamos começar o nosso estudo sobre aquela modalidade que, de fato, vamos dizer que ela rivaliza com a concorrência, né? Tem uma certa dose de rivalidade, porque são as duas principais, mas tomada de preços, que é a nossa próxima matéria a ser estudada, ela, de certa forma, é bem específica também e também bastante destacável, e é justamente ela que nós vamos ver agora, beleza? E só mais uma coisa, pessoal. Agora eu vou tratar com vocês rapidinho, do ponto de vista de algo que sempre vai pegar bastante, sempre vai ser bem salutar, quando se estuda licitação, quando se estuda as suas modalidades, que são os respectivos valores, certo? Que estão consequentemente, né, assim, pairados no que tange aquilo que vai ser cobrado, né? Que vai ser assim destacado cada edital, quando assim for de fato realizada a concorrência, a tomada de preços, por assim dizer. Veja só que interessante. Nós vamos ter os artigos 23, inciso 1 e 2 da Lei 8666, que num primeiro momento, aqui fazendo um pequeno recorte de história com vocês, no primeiro momento houve uma atualização desses valores que aconteceu pela edição da Lei 9.648 de 1998, certo? E o que ela estabeleceu? Ela estabeleceu o seguinte, que para obras e serviços de engenharia, a concorrência, ela seria assim utilizável, seria assim, digamos, competente, caso eu tivesse obras com um valor acima de R$ 1.500.000. Isso, frise-se, isto mediante o que dispõe a Lei 9.648 de 1998. Lei 9.648 de 1998 estabelecia que a concorrência seria utilizada para determinados emolumentos e obras com valor acima de R$ 1.500.000 na concorrência, tá? E compras e demais serviços, né? Compras e demais serviços, nós teríamos então a concorrência sendo assim utilizada como uma modalidade aceitável e competente, caso eu tivesse compras e demais serviços acima de R$ 650.000. Em resumo, né? Abaixo de R$ 1.500.000 não se utiliza concorrência. Pode-se utilizar outra modalidade, certo? Como, por exemplo, a carta convite, certo? Por exemplo, a carta convite. Ou até mesmo a tomada de preços, né? Agora, acima de R$ 1.500.000, concorrência, tá? Obras e demais serviços, acima de R$ 650.000, concorrência, tá? Agora, frise num detalhe bem interessante. Daqui a pouco nós vamos ver tomada de preço. A tomada de preço, ela tinha os mesmos valores, só que há uma diferençazinha crucial, que é justamente o quê? No caso de obras e serviços de engenharia, tomada de preço até R$ 1.500.000, ou seja, o limite,
mediante a Lei 9.648 de 98, na tomada de preço, o limite era R$ 1.500.000 para obras de engenharia. E demais serviços ou compras que fossem realizadas, o limite era R$ 650.000, até R$ 650.000. Então, o macetezinho que ficava bom de se aprender em termos de valores de uma modalidade para outra, não deixa de ser uma coisa apenas de atenção. Acima de R$ 1.500.000, obras, serviços de engenharia, concorrência. Acima de R$ 650.000, compras e demais serviços, concorrência. Até R$ 1.500.000, tomada de preço. Até R$ 650.000, tomada de preço. Isso era, certo, até 18 de junho de 2018. Tá? Porque em 18 de junho de 2018, houve um decreto emitido, que é o 9.412, que alterou alguns desses valores, certo? E aqui frisa-se uma pequena observação. Esse decreto ele não entrou em vigência tão logo ele foi, digamos, emitido. Hoje ele está vigente, mas até meados de 2019 ele não estava. Ainda que surtisse seus efeitos, mas ainda passava pelo crivo, né, do procedimento legislativo para testar se ele de fato era legal ou não. Por isso que tão logo se buscasse a Lei 8.666, ainda teria os valores antigos e não o novo, certo? Isso é bom de se ressaltar por conta, inclusive, de que, por opção mesmo, já que não havia essa garantia, essa legitimidade tão plena, certo? Eu, não poucas as vezes, lecionei sim com os valores antigos, que era esse R$ 1.500.000 ou R$ 650.000, a depender da modalidade, a depender da natureza da demanda ofertada pela administração pública. Certo? Uma questão de garantia e segurança jurídica. Agora, claro, nós temos os valores atualizados e assim o que vai acontecer? Não, digamos assim, tivemos, pelo menos no que tange a obras e serviços de engenharia. Esse valor ele aumentou bastante, certo? Na concorrência, o que se dizia? No que tange a obras e serviços de engenharia, usa-se a concorrência se eu tiver valor estabelecido no edital, no contrato, acima de R$ 1.500.000. Certo? Na tomada de preço, esse valor ele subiu, né, para... Aliás, subiu não, perdão. Na tomada de preço, esse valor era até R$ 1.500.000. Né? Compras e demais serviços, mas quer que seja o serviço, que não seja de engenharia, o que acontece? Aí, neste caso, para a concorrência, acima de R$ 650.000, usa a modalidade de concorrência em compras e demais serviços. Até R$ 650.000, tomada de preço. Agora, olha só que interessante. O decreto 9.412, ele alterou o valor e agora nós temos o seguinte. Para obras e serviços de engenharia, acima de R$ 3.300.000, eu uso concorrência. Certo? Até R$ 3.300.000, eu uso tomada de preço. O valor é esse, atualizado. Certo? E interessante notar que no caso compras e demais serviços, antes nós vimos que era R$ 650.000, né? Acima de R$ 650.000, concorrência. Até R$ 650.000, tomada de preço. Esse valor também foi alterado. Agora, ao invés de R$ 650.000 como parâmetro,
seja para concorrência ou tomada de preço, nós vamos ter agora R$1.430.000. Então, fazendo aqui o arranjo e rearranjo necessário para entendermos o decreto 9.412 de junho de 2018, o que acontece? Obras e serviços, ou melhor, serviços e obras de engenharia. Concorrência. Acima de R$3.300.000, eu uso a concorrência. Certo? Tomada de preço até R$3.300.000. Muito cuidado com este acima ou até. E até com valores também. E até com os valores. Certo? Os novos valores são R$3.300.000 para obras e serviços de engenharia. Certo? Acima de R$3.300.000, concorrência. Até R$3.300.000, tomada de preço. O mesmo vai valer para compras e demais serviços. O novo padrão de valor aqui, estabelecido pelo decreto 9.412, né, vai ser qual? R$1.430.000. Se eu tiver compras e demais serviços acima de R$1.143.000, concorrência. Concorrência. Até R$1.430.000, tomada de preços. Tomada de preço. Eu vou aqui até adiantar uma coisa que geralmente meus colegas não vão falar, eu não vou dizer necessariamente, mas vou reiterar. Na hora da avaliação, cuidado com estes valores, cuidado com estes termos. Prestem atenção nos valores e prestem atenção nos termos. O termo que eu estou falando é o acima ou até. E os valores, conforme eu disse para vocês, certo? Anteriormente, no que dispõe a Lei 9.648 de 98, o valor atualizado era R$1.500.000. Era o padrão. Acima de R$1.500.000, concorrência. Acima de R$650.000 para compras e demais de bens e demais serviços, concorrência. Até R$1.500.000, na Lei 9.648, acima de R$650.000, eu tinha concorrência. Até R$650.000, tomada de preço. Decreto número 9.412, acho que é 18 de junho de 2018. Mudou. O parâmetro agora é R$3.300.000 e R$1.143.000, certo? De modo que acima de R$3.300.000, obras e serviços de engenharia. Neste ponto, vige concorrência. Vige concorrência. Até R$3.300.000, tomada de preço. Compras e demais serviços, R$1.143.000 é o padrão. Acima de R$1.143.000, eu vou usar concorrência para compras e demais serviços. Até R$1.143.000, nós vamos usar o quê? Usaremos, sem sombra de dúvidas e sem maiores percalços, nós iremos usar a tomada de preço. Então, atenção nesses valores e atenção nesses termos. Por gentileza, certo? Nós ainda vamos revisar isso em uma aula específica, certo? Que irei tratar com vocês. Aliás, não vai ser somente uma aula, porque além da aula, eu vou gravar essa revisão que será passada a vocês. E tudo isso vai ser reiterado, tanto em uma aula gravada, quanto numa revisão que for assim passada a vocês. De todo caso, vale, sem dúvida alguma, isso que eu estou dizendo a vocês. Cuidado e atenção. Por gentileza.
tá? Tenham atenção com isso. Muito bem. O que poderíamos ainda tratar? Vamos lá, então, para agora sim, né, sem dúvida alguma, o estudo, né, relativo aqui, certo? A tomada de preços, certo? Que é a segunda modalidade de licitação a ser assim trabalhada. Frise-se mais uma vez, certo? Para os colegas aqui presentes, certo? Frise-se mais uma vez para os colegas que de certa forma estão aqui constantes. Aqui vai um compêndio dessas aulas explicando ponto a ponto de cada um destes materiais, né? Cada um destes itens. E nesse sentido, eu gostaria de frisar que, assim, gostaria, como eu estava dizendo, né? Frisando, gostaria então de frisar que as aulas todas sobre as modalidades, elas serão passadas a vocês, serão assim estabelecidas, certo? Nós haveremos de ter alguns encontros, sem dúvida alguma, para explicar isso de forma mais detalhada, de forma mais concatenada. Vai ser encaminhado a vocês pelo Classroom material para vocês começarem ali e estudar essas modalidades e assim acompanharem as aulas que consequentemente estão aqui sendo apresentadas. E além disso, certo? Leiam o material, as dúvidas apresentem pelo Classroom, podem mandar pelo Classroom, podem mandar inclusive nos comentários do vídeo aqui, certo? Estou abrindo isso todo dia e, sem dúvida alguma, aquilo que mais suscitar a dúvida de vocês, eu haverei de responder, certo? Essa interação que vai ser interessante e vai ser crucial, porque tudo aquilo que vocês, consequentemente, estudarem e me passarem, e me apresentarem, eu farei jus ao fato disso poder cair na avaliação. Porque há possibilidades e, consequentemente, vai estar lá. Certo? Vai estar lá. Tá? Agora eu preciso justamente desse ato, né? Dessa interação. Certo? Porque vocês estão fazendo as leituras pontuais em casa, conforme aquilo que vocês fazem. E eu sei que, enquanto estudante de direito, não poucas as vezes, nós lemos e às vezes não compreendemos. E a gente precisa de um suporte. E um dos suportes que, sem dúvida alguma, está à disposição de vocês sou eu. Certo? Acho que para isso eu sirvo, né? Para alguma coisa eu sirvo. Então, vamos lá, gente. Vamos usar, né? Use-me, só não abuse, tá? Porque aí já é algo um tanto absurdo, diga-se passagem. Mas vamos lá. Certo? Vamos aqui, então, continuar o nosso estudo, a nossa inteira participação, tá? Fazendo jus aqui, agora a tomada de preços. Tá? Tomada de preços, a segunda, então, modalidade de licitação a ser estudada, a ser assim angariada por nós nesse nosso estudo, nesse nosso campo de estudo. Certo? Bem, nesse sentido, o que eu poderia, então, encaminhar aqui com vocês logo de início? Primeira coisa, como eu já expliquei, inclusive, para vocês, com essa explicação relativa aos novos valores pelos quais balizarão-se a utilização, seja da tomada de preços, seja da concorrência, vocês veem que há um padrão de valores, né? Vocês percebem claramente que nós temos aí um padrão de valores. Vamos ter a diferença crucial do que vai ser, digamos assim, utilizável, partindo-se dessa premissa de até
3.300.000 até 1.143.000 ou acima desses valores. O que vai definir é o valor em si da obra, né? Uma obra com um valor acima de 3.300.000 que já o valor em si de 3.300.000 já é um valor grande, muito grande, né? Então, acima disso você já tem uma obra quase que faraônica, né? Pelo menos vai extrair muito emolumento daí, esse é fato, né? E o limite, né, desses valores. A bem dessas semelhanças de limites, já que ambos vão usar um padrão específico, né, de valores, algo que foi utilizável lá na Lei 9.648 de 98 e que foi mantido no Decreto 9.412 de 18 de junho de 2018, que foram a alteração dos valores, mas os valores continuaram sendo utilizados como padrão. Isso é um fato muito interessante de ser anotado. Agora, a primeira grande característica que nós vamos ter da tomada de preços está no fato de que essa modalidade de licitação ela não vai ter uma amplitude tão grande para quem quer participar da modalidade, certo? Se a concorrência exigia o atendimento aos quesitos do edital, sem atentar muito para a questão relativa a cadastro, certo? A determinados convencionamentos que a administração pública exige de quem pode ou de quem não pode concorrer, e se você quiser concorrer tem que ter um cadastro, né? Concorrência não exige isso. A tomada de preço vai exigir, sim, esse cadastro, certo? E vamos aqui explicar um pouquinho do que vem a ser esse cadastro, certo? Interessados têm que ser cadastrados e atender as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 2 pontos aqui. Aliás, 3. Já foi destacado a vocês, o cadastro. O cadastro é necessário. Daqui a pouco eu espero, né, falar com vocês um pouco sobre o cadastro. Segundo, nós temos um prazo, né? Nós temos um prazo até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas. Até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, né? Bom, primeira coisa, o edital de licitação, de tomada de preço, ou de licitação, consequentemente, aqui, né? Ele vai estabelecer um dia para receber as propostas, certo? Ele vai estabelecer um dia. Por ser tomada de preço, o que vai acontecer? Conforme disposto, vai exigir-se o cadastro. No próprio edital, ele vai dizer o seguinte: olha, hoje foi assim aberto o edital, né? Esse edital vai durar uma semana, beleza? Ele vai durar uma semaninha e digamos que as propostas serão recebidas, né? As propostas serão... Deixa eu só melhorar esse... Beleza. Digamos que ele estabeleça, de fato, uma semana, né? Então, o que vai acontecer? Uma semana para receber as propostas. 3 dias antes da data de recebimento das propostas começar a perdurar, o cadastro tem que ser realizado. Certo? O cadastro tem que ser realizado. Tá? Hoje nós estamos no dia 29. Né?
Amanhã chegamos ao dia 30 e 1º de domingo, né? Seria o 1º de junho já. Bem, então vai ocorrer que, digamos que o edital ele vai ser emitido segunda-feira e no próprio edital destaca-se que quarta-feira, começarão a receber, então, quinta-feira, melhor dizendo. Quinta-feira, dia 5. Dia 5 de junho, começarão a receber as propostas. Agora, por que quinta-feira? Porque é segunda, terça e quarta, é justamente esses 3 dias que os pleiteantes terão para fazer o cadastro. Proposta sem cadastro não vinga. E como há esses 3 dias a serem estabelecidos aqui, então o que vai acontecer? 3 dias antes do recebimento das propostas, faça o cadastro. Claro que a administração pública vai ter o controle de quem fez esse cadastro. Certo? E isso vai ser elemento suficiente para se fazer jus aqui a necessária verificação de quem está apto ou não a participar da licitação via tomada de preços. Beleza? Então, é isso. Foi expedido o edital, certo? 3 dias antes do prazo para recebimento destas propostas, tem que se fazer esse cadastro. Tá? E aí o que acontece? Faz o cadastro e aqui ele fala no 3º ponto, que aí eu vou inclusive encerrar essa aula por hoje, vamos dar continuidade a ela. Tá? O que vai acontecer? Qualificação. A qualificação, pessoal, é nada mais nada menos que atender aos requisitos do edital de licitação. E um desses requisitos principais que vai conferir a devida qualificação não é outro senão atender a documentação exigida no edital. Nós vamos fazer, ainda nesse percurso, um estudo de quais são esses documentos, e não é pouca coisa, a própria lei de licitações assim estabelece. Alguns são obrigatórios, outros são facultativos, mas é muita coisa, certo? E além do cadastro, tem que ter essa documentação para fazer jus à participação no edital, certo? A participação da licitação. E frise, participação. Se vai vencer a licitação ou não é outra história. Mas a participação exige a qualificação, exige esse cadastro, certo? Na modalidade de tomada de preços, certo? Muito bem. Então, com isso, eu encerro as aulas aqui, estabelecidas com vocês. Nós ainda vamos ter outras aulas sobre isso. Ainda vai ser repassado material gravado para vocês. Já vai ser passado material, inclusive, do ponto de vista do conteúdo. Vai ser passado para vocês agora, tá? Também. E vai ser passado esse material também em forma de aulas, de videoaulas, tá? Tudo isso vai ser repassado a vocês, certo? Acessem hoje ainda, dia 29 de maio, para terem acesso, terem conhecimento a tudo isso. E dessa forma, então, nós vamos trabalhando e vamos estudando. Tá? Esse material vai estar disponível hoje ainda à disposição de vocês para estudo. Tá? Leiam, apurem, atentem, façam as ponderações devidas e em breve eu enviarei outro material com esse mesmo conteúdo para assim fechar, inclusive, aquilo que consequentemente haverá de cair na avaliação de vocês também. Tá? Um abraço a todos, um excelente fim de semana, uma excelente sexta-feira. Contem com o professor aqui no que for necessário, no que for possível, ajudá-los, certo? Se quiser simplesmente conversar comigo, também estou à disposição, porque enquanto professor nós vamos muito além da nossa capacidade de transmissão de conhecimento, certo? E é o nosso trabalho e é um orgulho, né, estar dentro dessa atividade, desse trabalho, e melhor ainda saber que vocês estão apurando, vocês estão conosco nessa caminhada, certo? E assim então nós estamos junto com vocês também, tá? Mais uma vez um grande abraço a todos,
um excelente fim de semana e até breve.